O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso quarto domingo do tempo da Páscoa, esse tempo importante da liturgia que nos é pedido para receber, reconhecer Cristo ressuscitado e testemunhá-lo. E o quarto domingo deste tempo litúrgico é o domingo do bom pastor. Por isso, a liturgia desse domingo nos convida a refletir sobre o nosso pastoreio, sobre a nossa ação pastoral. Quando nós falamos de pastor, qual é a primeira imagem que vem à nossa mente? Eu tenho certeza que se a gente fizesse um levantamento aqui agora, perguntando individualmente, para você, o que vem à sua mente quando é perguntado ou quando você ouve a palavra pastor? Nós iríamos ter respostas muito distintas umas das outras. Por isso eu vejo que é importante a gente elucidar o conceito de bom pastor, para a gente entender o que Jesus quer dizer para nós quando ele usa essa expressão. Pastor, no sentido literal do termo, é aquele que cuida de ovelhas. Ovelha é um animal frágil, vulnerável. Qualquer outro animal pode atacá-la, coagi-la, e ela se dispersar do rebanho e morrer. Uma ovelha pode morrer de susto, até com um cachorro que a ataque. Por isso ela precisa de alguém que cuide. Quem tem um rebanho de ovelhas sempre tem que ter o cuidado. E ali estará aquela pessoa que cuida dessas ovelhas, que a protege, tem o nome de pastor. No tempo de Jesus, era muito comum os pastores. Era o trabalho mais comum, mais visível. Todo mundo conhecia, diferente de hoje. A maioria não conhece, nunca viu um pastor cuidando de ovelhas. Mas naquele tempo isso era muito comum. É por isso que Jesus usa essa imagem agrária do campo para explicar como deve ser a postura, o comportamento daquelas que têm uma responsabilidade.
Quando nos é confiada uma responsabilidade, nós estamos exercendo nossa missão de pastor. Responsabilidade na igreja, na família, na sociedade, em qualquer outro lugar. Foi-lhe confiada uma responsabilidade? Então você deve exercer a sua missão de pastor. Daquele que cuida, daquele que protege, daquele que defende. Por exemplo, hoje aqui nós temos o batizado dessas crianças. Por que criança tem padrinhos? Padrinhos é uma espécie de pastor. É aquele que vai ajudar a cuidar da criança, que vai ajudar a proteger essa criança. Vocês sabiam que tem pais que não cuidam das crianças? Tem pais que até matam as crianças. Nós estamos vendo na mídia agora recentemente aí um casal sendo processado porque matou o filho. Será que se essa criança tivesse padrinhos que os defendessem, essa criança seria morta? Provavelmente não. Padrinho tem que ser aquele que cuida, que protege, que exerce sua missão de bom pastor. Por isso que na hora de escolher padrinhos, os pais têm que ter o bom senso de escolher padrinho que vai acompanhar essa criança, que vai cuidar dessa criança junto com eles. É aquele que vai ver se os pais estão tratando bem a criança e, sobretudo, educando na fé católica. Por isso que tem algumas exigências para os padrinhos. O padrinho precisa ser católico, porque se o padrinho for de uma outra religião, como é que ele vai educar a criança na fé católica se ele não conhece a doutrina católica? Padrinho precisa ter pelo menos uma vida atuante na igreja, vir à missa dominical pelo menos. Porque se o padrinho não põe os pés na igreja, como é que ele vai ser exemplo para essa criança, ela vir à igreja? Então, pais, se vocês escolheram padrinhos que não vêm para a igreja, lamento dizer, escolheu errado. E se quiser desistir antes de batizar, pode desistir. Pode dizer assim, depois que o senhor falou, padre, eu desisto de ser padrinho. Pode, não tem problema, a criança espera mais um pouquinho, os pais encontram padrinhos que venham para a igreja, que dê exemplo para a criança. Outra coisa, padrinho não pode ser de longe. Como é que você vai escolher um padrinho que mora em outro estado, em outro país? Ele vai ver a criança pela internet? Como é que ele vai acompanhar o dia a dia dessa criança? Padrinhos, quanto mais próximo, melhor. Se puder ser o vizinho do lado, melhor ainda, porque ele vai estar acompanhando essa criança. Tem pais que escolhem padrinhos que moram numa cidade longe, num estado distante, num país distante. É meramente figurativo. Esse padrinho não vai ser pastor, porque ele não tem como acompanhar a criança. Mas acontece muito disso. Pais que chegam, já escolhi o padrinho. Só que o padrinho não se enquadra no perfil de pastor, daquele que vai cuidar da criança. Para que você quer padrinho? Não entendeu o sentido de ser padrinho. Padrinhos precisam ser casados ou solteiros. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio é sacramento e batismo é sacramento. O padrinho está assumindo um sacramento para a criança. Tem pais que chegam no expediente paroquial e mentem que os padrinhos são casados na igreja e não são casados na igreja ou são separados. E aí então, como é que ele vai ser testemunha coerente para aquela criança de um sacramento se ele romper um sacramento? Por isso tem também essas orientações básicas. Quando os pais levam em consideração todos esses critérios, mostra que os pais estão cientes, conscientes do que é o sacramento do batismo. Mostra que eles entenderam que é ser bom pastor. Só que o bom pastor é aquele que age também em outras frentes. Lá em casa, como eu disse, como padrinhos ou como os pais, mas também na comunidade. A igreja usa um termo que tem essa referência. Quando alguém assume um trabalho na igreja, na comunidade, esse trabalho é chamado de pastoral. Pastoral é a ação do pastor. Então, todo agente de pastoral
é um pastor. Não é só o Papa, os bispos, os padres que são pastores. Todo aquele que assumiu um trabalho pastoral, assumiu uma responsabilidade na igreja, é pastor. Só que Jesus faz um alerta muito importante para nós no Evangelho de hoje. Se vocês prestaram bem atenção, vocês viram. Ele começa se identificando como exemplo de pastor. E coloca um adjetivo qualificativo nesse pastoreio. Eu sou o bom pastor. Grifem a palavra bom. Ele é o bom pastor. Ele é o modelo. Ele é o exemplo. Porque se a gente tiver como modelo uma outra pessoa, podemos decepcionar-nos a qualquer momento. Porque ser humano falha, mas ele não falha. Então ele se apresenta hoje para nós como o bom pastor. E começa a clarear, a definir duas categorias de pastores. E agora eu queria que vocês observassem quais delas você se enquadra mais. Ele diz que tem o bom pastor e tem o mercenário. O mercenário é aquele que parece pastor, se veste como pastor, às vezes aparentemente age como pastor, mas ele não é bom. Sabe por quê? Porque age em interesse próprio. Porque está fazendo algo para ter benefício para si, não pensando nos outros, não preocupado com as ovelhas. Tem muitos pastores, vou colocar entre aspas, desta maneira, que não são pastores, que são mercenários. Tem muitos na sociedade, tem na igreja, tem na família, tem em qualquer lugar. Nós descobrimos que um pastor é bom quando ele se dedica às suas ovelhas, ao seu trabalho, à sua responsabilidade, gratuitamente, não esperando receber elogios, não esperando receber nada em troca, não pensando em si, mas pensando no bem do outro ou dos outros. Vamos pegar o exemplo de uma mãe ou de um pai, por exemplo, que é bom pastor. Morre um pouquinho cada dia por causa dos seus filhos. Uma mulher, quando assume ser mãe, ela sabe que ela não vai poder continuar com a mesma vida que ela tinha de solteira. Ela vai ter que morrer um pouquinho cada dia para o seu filho, para a sua filha. Fazer renúncias que antes não fazia. Passar noites em claro. A mãe, quando ama de verdade, não tem poder aquisitivo nem para comprar comida, que a gente tem muitas mães nessas condições, ela é capaz de tirar o seu próprio alimento para alimentar o filho. É capaz de dar a vida por aqueles que ela ama. Por isso Jesus, ao se apresentar como bom pastor, ele diz isso com todas as letras. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Esse é o critério fundamental para a gente conhecer, reconhecer o bom pastor. É aquele que dá a vida, que é capaz de morrer por aqueles que ele cuida, que lhes foram confiadas tais responsabilidades. E aqui a gente começa a perceber que são poucos que têm essa condição, que têm esse comportamento. Não é fácil, mas também não é impossível. Então essa responsabilidade pastoral é que faz a igreja ser a igreja de Jesus Cristo. Porque se nós não tivéssemos na igreja pessoas com esse comportamento de dar a vida pelos outros, nós não teríamos a igreja. Por exemplo, nossa paróquia é tão bonita porque nós temos tantos agentes de pastoral que não medem esforços para dar a vida pela sua igreja, que vêm para reuniões, que deixam muitas vezes momentos importantes da família para estar cuidando da pastoral que ficou responsável.
Vocês, por exemplo, que estão aqui hoje para o batismo dos seus filhos e afilhados, vocês sabem quantas pessoas estavam envolvidas para que esse momento chegasse? Nós temos a pastoral do batismo, com agentes de pastoral que vem aqui dar formação do curso bíblico em plena tarde de domingo ou de sábado, deixando a família, que vem preparar o ambiente, que acompanha, que além daquele dia da preparação ou do dia do batismo, tem muitos outros trabalhos. São agentes de pastoral que dedicam com amor para que os filhos de vocês fossem batizados hoje. Muitas pessoas estavam por trás envolvidas para essa celebração. E assim a nossa igreja vai ficando cada vez mais bonita, porque esse é apenas um pontinho. Tem muitas outras coisas. E assim nós vamos entendendo o que é ser bom pastor. É aquele que dá testemunho da sua missão, como nós vimos na primeira leitura de hoje. Pedro, cheio do Espírito Santo, com a plena certeza do Cristo ressuscitado, fazendo as mesmas coisas que Cristo fazia, aprendeu a lição de Jesus Cristo, mostrando, não foi em vão a morte dele na cruz, porque os seus discípulos deram continuidade. Quando a gente não faz o que Cristo ensinou, nós invalidamos a morte dele na cruz. E a atitude de Pedro nessa primeira leitura é muito importante como ensinamento para nós. Pedro está diante dos poderosos do seu tempo, os chefes do povo, os anciãos, gente poderosa, que chamaram Pedro e começaram a interrogá-lo, dizendo, o que é que você está fazendo? E sabe o que Pedro tinha feito? Tinha feito o bem a um enfermo. E por ter feito o bem a um enfermo, o enfermo ficou curado. Quantas vezes nós, ao ajudarmos alguém que precisa, a gente não sabe quanto nós estamos sendo bom pastor para aquela pessoa. Só que nem todos concordam com isso. Tem gente que se incomoda quando vê outro fazendo bem para outros. E às vezes esse incômodo vem dentro de casa. Eu conheço pessoas que o marido vem para a igreja, a mulher não vem, ou a mulher vem para a igreja, o marido não vem, e em casa um acaba torturando o outro, porque a pessoa vem para a igreja se dedicar a um trabalho pastoral. Não entendeu a missão de Cristo. Agora é muito bom quando ambos têm essa compreensão, aí as coisas são diferentes. Mas às vezes não é isso que acontece, a incompreensão acaba acontecendo dentro de casa. E aí fica tão difícil para aquela pessoa que já enfrenta um desafio enorme no trabalho pastoral. Aí quando chega em casa, tem a incompreensão de alguém da família, que não apoia. Dizendo, você não sai da igreja, só falta levar a cama para a igreja. É uma pena quando isso acontece, porque aquela pessoa não entendeu a missão do pastoreio, de continuar a missão de Cristo, como Pedro está mostrando aqui. Nós temos os agentes da pastoral da saúde, da pastoral da criança, da pessoa idosa, que vai a hospitais, que vai à casa onde tem enfermos. Ninguém fica sabendo, só aquela pessoa que recebe aquela mão amiga. Quantas curas nós já tivemos de gente que estava abandonada em casa e que se recompôs por causa da visita de um agente de pastoral que foi lá ser solidário, estendeu a mão, disse para ela, você não está sozinho, a igreja está com você, Deus está com você. Isso é curativo, é o que Pedro faz aqui, que é muito criticado. Mas aí Pedro vai mostrar, eu estou agindo em nome daqueles que vocês rejeitaram. Por isso que esse salmo belíssimo que nós ouvimos, nós tivemos como resposta, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra central, a pedra fundamental. Aquele que foi rejeitado agora é centro da nossa vida.
Isso é conversão. E é isso que pais e padrinhos têm que mostrar para essas crianças. Que Cristo deve ser o centro da sua vida. E se vocês conseguirem isso, vocês já conseguiram a missão de ser bom pastor dentro de casa. E para encerrar, eu lembro o que diz São João na segunda leitura. Ele olha bem para os nossos olhos e diz: veja que grande presente de amor o Pai lhe deu, de ser chamado Filho de Deus. Já imaginou ser filho de Deus? Quantas pessoas não têm consciência disso e se comporta como escravo, como inimigo de Deus, como alguém que não tem parentesco divino? Quando a gente faz mal para alguém, fala mal de alguém, procede de forma inadequada, nós mostramos que não temos parentesco divino, não temos filiação divina, porque um filho de Deus, uma filha de Deus não se comporta dessa maneira. E essa consciência é importante que tenhamos como cristão. A partir de hoje, essas crianças serão cristãs, católicas,